Oi, eu sou o Neto Marim, da equipe de Developer Relations do Google, e no episódio de hoje vamos ver como adicionar a Action Bar em seu aplicativo Android. E afinal, o que é Action Bar? É um padrão de navegação que vai permitir que em todas as telas você tenha um espaço reservado para mostrar ao usuário itens de navegação e também alguma identidade visual do seu aplicativo. Mas por que a gente vai utilizar Action Bar no aplicativo Android? Primeira coisa, porque é um dos padrões de navegação mais utilizados desde o seu surgimento no Android 3.0. Também porque se torna um espaço dedicado para dar uma identidade visual ao seu aplicativo e também indicar para o usuário onde ele está naquele exato momento. Também a gente vai ter que pensar que ele vai destacar ações importantes do seu app e assim permitindo que elas sejam acessadas de forma intuitiva, sem que o usuário precise pensar muito, ele vai achar o que ele tem para fazer naquela tela. E também, claro, como a gente falou que ele é bem utilizado com padrão de navegação, ele vai oferecer um suporte consistente da sua app em relação ao sistema operacional. Assim o usuário já está acostumado a ver esse tipo de padrão de navegação. Vamos dar uma olhada agora então, um exemplo clássico da Action Bar. A gente está vendo aqui, na parte da esquerda, a navegação, a área reservada à parte da navegação. E temos na direita as ações que o seu aplicativo vai ter para cada tela. Você também pode ter algumas ações na parte de baixo, que é a Split Action Bar, caso não caiba em cima ou tenha uma tela menor, que é como algumas versões do Gmail utilizavam anteriormente. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na parte da esquerda, onde você está vendo aqui esse menor. Na verdade, o que significa esse sinal de menor? Ali pode estar vazio, na verdade, que é principalmente no Home, ou seja, na tela principal do seu aplicativo. Ou ele pode ter esse sinal de menor, que a gente chama de Up Navigation, que quando você é levado para uma tela hierarquicamente superior à tela que você está no momento. Exemplo, uma tela de detalhes voltar para uma tela de lista, por exemplo. E depois a gente tem aqui essas três listras aí, que é para indicar o Drawer Layout, que é aquela gaveta, né, aquele menu que vem da esquerda para a direita, que tem sido muito utilizado por vários aplicativos Android. Bom, depois temos o ícone, que é uma coisa que você tem que prestar muita atenção no seu aplicativo, porque é um detalhe que é a identidade visual do seu aplicativo e você pode explorar bem na Action Bar. Então, vazio, tente evitar isso, pessoal. Não é legal você ter uma parte vazia ali, em branco na sua Action Bar, então tente evitar isso. O normal, o padrão, é a utilização do ícone. Já que você investiu bastante nesse seu ícone, ele vai dar identidade, o usuário vai entender onde está, que está no seu aplicativo. E também tem a opção de você usar o logo. Caso você tenha um logo que tenha o nome do seu aplicativo, ou seja, um logo que dá mais identidade para você, como é o caso do YouTube, também você pode utilizar. Só não esqueça que o logo, por ser um pouco maior, vai acabar tirando um pouco de espaço na parte de navegação. Depois, para fechar a parte de navegação, nós temos a parte onde você vai escolher algumas views ou alguma outra forma de navegação. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro você pode ter um spinner, que conforme você clica ali, você pode escolher entre várias views, como por exemplo o Google Plus, onde você pode escolher os círculos. Eu posso ter só um título, o título da tela, o nome do aplicativo, alguma coisa que identifique aquele momento. Posso ter as tabs, também que a gente vai ver isso num outro episódio, onde você vai poder organizar as tabs do seu aplicativo. E também, por fim, mas não menos importante, você pode usar um layout próprio, como por exemplo os breadcrumbs no Google Drive, que dão a noção ao usuário em que pasta do Google Drive ele está naquele momento. Bom, vamos passar para a parte de ações aqui. Eu tenho aqui alguns ícones que a gente chama de Action Items. Nesse caso, eu posso utilizar um ícone, o ícone com texto, ou só o texto. Você que tem que escolher qual que fica melhor no seu aplicativo. Tá? Lembrando que você pode ter um submenu. Então, conforme eu clico ali, ele pode dar uma opção de outras ações relacionadas àquele item que você clicou. Ou até, se você pressionar, exibir uma dica. O que aquele ícone faz? De repente é um ícone de uma ação específica sua que não é tão intuitivo de cara. Então você deixa o usuário pressionar e ver se tem alguma dica. Tá? Depois disso, também pode ter alguns elementos que eles se transformam quando são acionados. Aqui a gente está vendo o caso do refresh. Quando eu aperto para atualizar, então ele se torna um ícone animado para indicar ao usuário que está acontecendo alguma ação. Ou até algumas ações onde eu clico, no caso de buscar é muito comum isso, e ele já abre ali direto uma caixinha para buscar, sem necessitando ir para uma outra tela, né? Então você já tem ali, economiza espaço na sua Action Bar. E também aqui a gente tem a parte do Share Action Provider, onde você não precisa ficar implementando ações de share. Você pode usar essa opção e quando clica, ele abre o menuzinho ali das opções de share que tem disponível para o usuário. Tudo isso falando de ações na Action Bar. Então a gente tem aqui por último
o menu, ou o overflow menu, tá? Que a gente praticamente tem alguns artigos que falam do adeus àquela tecla menu, porque muitos telefones, inclusive, não tem mais a tecla física de menu. Então, o que vai ter ali? Ações que não são tão frequentes e comuns do seu aplicativo. Esse caso mostra bem isso, que são, por exemplo, accounts, settings, né, configurações ou ajuda. São telas que o usuário não fica todo tempo entrando, mas ele tem uma forma fácil de achar essa tela aí. Agora que você já sabe o que é Action Bar e suas principais características, vamos ver como adicioná-la ao seu aplicativo Android. Só uma observação que nós vamos considerar a utilização da Support Library, para que você possa então utilizar Action Bar em aplicativos anteriores à versão 3, tá bom? Então, a primeira coisa é criar uma classe que estenda de Action Bar Activity. Depois, você vai usar ou estender um dos temas theme.appcompat para a sua Activity. Tem aqui na tela um exemplo de como você vai utilizar esse tema na sua Activity. E aí, por padrão, o sistema vai utilizar o ícone do seu aplicativo como referência na Action Bar. Se você quiser utilizar o logo, como a gente estava explicando agora há pouco, você vai ter que utilizar o atributo logo ou na Application ou na Activity, que aí sim a Action Bar vai utilizar o logo ao invés do ícone. Vamos dar uma olhadinha no código para ver na prática como fica essa sequência que eu acabei de explicar. Bom, eu estou vendo aqui, eu chamei de main activity, e ela está estendendo de Action Bar Activity, lembrando da Support Library. Mas, além de fazer isso, a gente tem que configurar a Activity para usar o tema correto. Isso vai estar, então, no manifesto, que está aqui, e aqui na opção Android Theme. No caso, eu estou usando diretamente o theme.appcompat.lite. Você poderia usar um outro tema dentro desse namespace ou estender e criar um tema próprio seu. Vamos dar uma olhadinha então como fica executando isso no dispositivo. Eu tenho aqui então o Action Bar Demo com o ícone padrão, porque eu não criei um ícone customizado, e tenho aqui na esquerda o menu, caso o Overflow Menu se eu fosse utilizar. Esse aqui então é o exemplo básico, mais simples da utilização da Action Bar. Bom, você percebeu que aquela barra ficou um pouquinho vazia, né? Vamos olhar agora então como adicionar alguns itens à sua Action Bar. A primeira coisa que você tem que saber é que o sistema vai chamar um método onCreateOptionsMenu que vai popular a sua barra com os Action Itens. Isso é feito porque esse método vai inflar um arquivo de menu que vai estar na parte de Resources e que ele vai então colocar as Action Itens no lugar correspondente. Bom, estamos vendo aqui um exemplo de um arquivo de menu, onde aqui nesse caso está sendo definida uma Action Search, tá? E onde a gente sabe que isso aqui vai virar um Action Item? Porque tem aqui a opção Your App, Show as Action. O que é esse Show as Action? É exatamente falando que esse item é um item de ação. E esse Your App é para ter compatibilidade com as versões anteriores do Android, porque essa propriedade não existia. Então você define isso como namespace do seu aplicativo, e aí sim, para não ter problema com a compilação do XML. Bom, depois disso, eu tenho que implementar o método onCreateOptionsMenu, que está aqui na tela, que mostra, utilizando o serviço menu inflator, fazendo o inflate do arquivo, que no caso aqui eu chamei de main activity actions, tá ok? E aí retorna o menu que foi inflado, assim a Action Bar vai definir os seus itens. Depois disso, você tem que tratar quando o usuário clica em um dos itens. Para isso, você vai implementar o método onOptionsItemSelected, que ele é chamado quando o item é selecionado. Você vai definir qual ação foi selecionada pegando a instância do menu item que é passado como parâmetro e executando o método getItemID. Depois disso, você identificou o item selecionado, você executa a ação que você deseja. Vamos dar uma olhadinha aqui então no método implementado, onde eu faço um switch exatamente utilizando o getItemID no item que foi passado como parâmetro, e se for um case do Action Search, eu faço uma busca, e se for o case Action Compose, eu faço uma outra ação aqui, e com isso eu vou tratar corretamente o clique no Action Item. Bom, vamos olhar então como ficaria no código essa sequência de instruções que a gente acabou de mostrar. Eu tenho aqui primeiro o onCreateOptionsMenu, onde eu vou fazer o inflate do arquivo de menu, que nesse caso é o main activity actions, que vão ter então os itens. Olhando aqui nesse arquivo, eu tenho no caso dois itens. O primeiro é o de settings, que nunca vai ser exibido como action item, por isso que o show as action está como never. Como eu falei, são ações que não são constantes e nem principais do seu aplicativo. Já a action de busca, eu coloquei como show as action always, ou seja, sempre vai estar presente na action bar. Então, como que eu vou saber então depois qual que o usuário clicou?
Aqui na nossa Activity, eu tenho agora o método onOptionsItemSelected, que recebe um menu item, e aí eu faço o quê? Um item.getID através de um switch, e no case eu verifico qual opção que foi, se foi de search ou se foi de settings, e aí tomo a ação de acordo com o que o usuário selecionou. Com isso, pessoal, vocês já podem, então, utilizar Action Bar e os Action Items no seu aplicativo Android. Nos próximos vídeos, nós vamos apresentar alguns recursos adicionais para melhorar ainda mais a experiência do usuário no seu aplicativo. Nos vemos nos próximos DevBytes.